3, 2, 1. Mãos coladas é o clássico teste de suscetibilidade na hipnose. Provavelmente você já deve ter visto isso na internet, nos programas de televisão. Nossa, o teste das mãos coladas. Vamos aprender então como que ele funciona. Então eu vou demonstrar primeiro, depois eu saio quebrando a rotina para vocês aprenderem passo a passo. Seguinte, coloca as mãos assim para frente. Você que está assistindo aí também, viu? Vai lá, coloca as mãos assim pra frente, junta assim os dedos, junta bem os dedos, isso, e coloca as mãos pra frente, assim. Isso. Bem, os braços bem esticados, fecha os olhos, isso. E comece a imaginar agora que no meio desses dedos tem uma cola bem poderosa. Imagina uma Super Bonder, ou alguma outra cola que você conheça que seja ainda mais poderosa que ela. Você pode dar uma cor para essa cola, um cheiro, sente a textura, esparramando do primeiro dedo lá de cima até o último lá de baixo. Vou fazer uma contagem de 1 a 10. E no 10, só no 10, essa cola seca completamente. E esses dedos, essas mãos, ficam totalmente coladas, grudadas. 1. Imagina essa cola. 2. 3. E quanto mais eu conto, mais colado fica. 4. Derramando ainda mais cola. E a cola vai secando, secando, secando. 5. Quanto mais estico os braços, mais colado fica. 6. E a cola já vai secando. E esses dedos, essas mãos, vão virando uma peça única. Como se fosse um bloco único, totalmente fundido, colado. 7. E essa cola já secou. Esses dedos já vão ficando totalmente presos, colados. 8. Impossível soltar. 9. Imagina você tentando soltar e não conseguindo. E quanto mais força faz, mais colado fica. Quanto mais tenta, mais e mais impossível. E com os olhos ainda fechados. 10. Faz força, tenta soltar, mas não consegue. Quanto mais força faz, mais colado fica. Faz força, quanto mais força faz, mais colado fica. E quando abre os olhos, fica ainda mais colado. Isso, abre os olhos, fica ainda mais colado. Tá assistindo agora? Sim. Tá assistindo? Isso. Mas no 3, as mãos soltam, descolam totalmente. 1, 2, 3. Pode soltar. Beleza. Esse é um teste muito clássico que as pessoas usam em programa de televisão para selecionar as pessoas da plateia, em shows de hipnose que você faz isso para selecionar as pessoas para irem até o palco e participar do show, ou na própria state hipnose, ou se estiver aí mesmo, né, com uma pessoa só, né, querendo dar uma experiência para ela. É um teste muito conhecido, muito clássico na hipnose. E como que funciona? Eu peço para colocar as mãos para frente, juntar os dedos e colocar os dedos espalmados para fora, nessa posição. Peço para fechar os olhos, já já você vai entender o motivo. Então coloca as mãos para fora, tal, espalma, isso, fecha os olhos. E eu peço para imaginar uma cola. Nessa posição, eu falo, imagina uma cola super poderosa. Uma Super Bonder, não vai fazendo jabá não, mas porque ela é bem conhecida mesmo. Então imagina uma Super Bonder ou qualquer outra que você conheça que seja mais poderosa ainda que ela. Porque às vezes ela conhece alguma outra cola que seja mais poderosa. E eu dou um comando. Eu vou fazer uma contagem de 1 a 10 e no 10 essa cola seca totalmente e os dedos ficam totalmente colados. Repara que eu sempre falo esses dedos, essas mãos, que é para gerar um distanciamento. Eu nunca falo as suas mãos, os seus dedos, para não dar esse comando, porque às vezes a pessoa fala, se são meus dedos, então tudo bem, eu controlo. Minhas mãos? Tudo bem, então se são minhas, eu que controlo esse negócio. Então quando eu falo essas mãos, são tipo, essas mãos aí quaisquer, umas mãos aí, uns dedos aí quaisquer. Então eu gero esse distanciamento a mais, é como se fosse uma dissociação, como se a mão deixasse de pertencer a essa pessoa, dessa falsa ideia que ajuda no funcionamento da rotina. Então eu vou falar e começo. 1. Imagina essa cola sendo derramada do dedo lá de cima até o último lá de baixo.
derramando por toda a mão. E vou contando. 2, quanto mais eu conto, mais colado fica. Na hipnose a gente usa muito esse quanto mais, mais. Quanto mais isso, mais aquilo. Quanto mais eu conto, mais colado. Você vai gerando uma associação. Opa, se ele conta, fica colado. Ok, você vai alimentando o loop com isso. É uma relação de causa e efeito que ele vai gerando a partir desse momento. E 3, vai colando mais e mais e mais. 4, derramando mais cola. 5, quanto mais estica os braços, mais colado fica. Eu sempre faço isso. No 5, quanto mais estica, mais colado fica. Porque isso vai gerar uma tensão aqui nos ombros e vai forçar ainda mais a fisiologia colar dos dedos. E vai aumentando. 6, vai secando, secando. 7, isso, a cola seca, seca, seca. Quando chega no 9, eu peço para ele imaginar. Imagina você tentando soltar e não conseguindo. Eu não peço para tentar ainda. Mas só imagina você tentando soltar e não conseguindo. Quanto mais força faz, mais colado fica. Tentou? Aí eu falo no 10. 10, com os olhos ainda fechados. Tenta soltar, mas não consegue. Quando a gente usa esse padrão, tenta, mas não consegue, a própria palavra tentar já dá uma ideia de que ele pode falhar. A gente nunca fala assim, vou tentar hipnotizar alguém, vou tentar fazer um negócio. Porque a gente não usa muito essa palavra tentar quando a gente quer fazer alguma coisa. Mas nesse caso, eu peço para ele tentar, porque eu não quero que ele descole. Eu quero que ele apenas tente. Então eu falo, tenta, mas não consegue. Ou seja, é outra sugestão que eu estou dando, embutida nessa frase. Então eu falo, tenta soltar, mas não consegue. Quanto mais força, mais colado. Quanto mais tenta, mais impossível. Então esses padrões de linguagem são muito importantes nesse momento. E por que eu peço para ele tentar de olhos fechados? Porque se você tiver uma plateia, tiver um público, várias pessoas de mão colada, algumas pessoas naturalmente soltam as mãos. Elas não conseguem se concentrar naquele momento, enfim, por vários motivos. E se está todo mundo de olho aberto e começa a ver, um solta, outro solta, outro solta, você vai gerar meio que um efeito dominó. E todo mundo começa a soltar. Quando eu peço para tentar de olhos fechados, e eu perceber que, por exemplo, numa plateia, várias pessoas soltaram as mãos, tudo bem. E vai lá, então quem conseguiu soltar pode sentar, por exemplo, ou sei lá. E quem está com a mão colada, abre os olhos. E quando abre os olhos, fica ainda mais colado. Quando essas pessoas abrirem os olhos, vai ver, tá todo mundo. Caramba, tem muita gente com a mão colada. Isso vai reforçar ainda mais por efeito dominó também. Então, por isso que eu peço para só abrir os olhos quando já estiver com as mãos coladas. E essa rotina você pode fazer de várias formas. Você pode utilizar esse mesmo princípio, fazer com as mãos coladas assim, ou com as mãos coladas assim, desse jeito, nessa posição. Então eu peço para colocar as mãos assim, esticado ou dobrado, assim, tanto faz. E a condução é a mesma. Então vai para fechar os olhos, imagina a cola, e a cola vai secando, secando, faça a contagem de 1 a 10, e no 10 totalmente colado. Se perceber que é assim, eu falo assim, já cola de novo. Eu assim, já cola. E se a pessoa está fazendo força, 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 assim, quando a gente está com a mão colada assim, existe ainda um elemento fisiológico que pode ajudar um pouquinho na rotina. Ela não é 100% fisiológica não, mas pode ajudar na cola. Assim, não existe nada que impeça a pessoa de soltar as mãos. Então, se ela cola aqui, é um bom sinal, é um excelente sinal pra gente. Sinal que a pessoa está muito, muito, muito engajada no processo. E, mais uma vez,